Em JR. Tem que ser presencial para você? Como é que tem que ser? Porque a bem da verdade que era. Pronto. Desde que não pule no meu pescoço, a gente vai. Normalmente é o Luiz que dá essa disciplina, né? Mas caiu para mim porque o Luiz ele foi para João Pessoa, né? Está no Campus 1 agora. Mais precisamente É ele. isso aí, hein? Hã? Ele. Ele saiu do campo. Ele saiu, foi pro Campus 1, né? Enquanto ele tá aguardando lá, ele tirou uma licença sem remuneração. Esse semestre ficamos desfalcados e caiu para mim essa disciplina. Então hoje a gente vai fazer uma apresentação do curso e já começar alguma aula, porque em teoria só temos a terça-feira de encontro, né? Antes de eu seguir adiante, já que a gente vai adotar esse modelo, eu vou passar via o cigarro no telefone do meu celular. Porque se eu atrasar devido à estrada, alguém me liga e confirma. Quando eu estiver voltando de Rio Tinto para minha casa, eu não vou ter condições de ler mensagem de WhatsApp. E a ligação de WhatsApp não funciona bem no meu carro, tem que ser uma ligação telefônica mesmo, tá certo? Então mais tarde eu passo meu telefone via o cigarro pra gente. Então estamos terça-feira. Disseram para mim que era de 3 às 15 horas presencial, de 13 a 15 às 17 atividade remota ou trabalho, mas a gente vai adotar esse modelo de hoje aqui. Preferencialmente eu vou tentar chegar um pouco mais cedo para a gente começar às 2h30, para poder ficar até umas 4h30, 5 horas. A ementa está aqui no plano de curso, sistema de informação, suporte ao processo decisório, tato estratégico, tecnologia de informações, desenvolvimento de sistemas, funcionalidades, níveis táticos e estratégicos, sistemas cooperativos, suporte e cooperação, classificação do grupo E, arquitetura do sistema do grupo E. Livros, acho que a biblioteca tem várias cópias desse livro. Essa é a capa da edição mais nova que eu estou seguindo, tá? Eu não vou mentir para vocês, eu sou a sombra de Luiz, eu não sou. Essa é a especialidade de Luísa, essa aqui não é minha especialidade. Então acaba, como é a primeira vez que estou dando essa disciplina e ela é bem mais afastada da área de assunto, é a tendência a ficar mais perto do livro. E embora eu vá tentar complementar sempre, eu sinto dizer que eu vou fazer o melhor possível, mas de maneira alguma eu estou no nível do professor Luiz, caso vocês tenham essas expectativas. Então esses são os dois livros que eu estou utilizando. Esse aqui não sei se a capa que está lá na biblioteca é exatamente igual a essa. Deixa eu aqui abrir o cigarro. Já estou gravando a aula, tá certo? Aí as aulas gravadas a gente deixa no YouTube, tá bom? Faz uma playlist e deixa lá. Tá bom assim, pessoal? Então já estou gravando. Então só vou ver aqui qual é que eu botei no plano exatamente a edição que está na biblioteca. Então deixa eu só ver aqui no plano da gente. Qual é a edição que está lá? A edição que está lá é de 2014. Essa aqui é de 2022, eu acho, 2021, 2022 daqui. Parou por algum motivo. Bom, vamos lá. Continuar a gravar então. Então, você tem todo um novo conjunto de expectativas com as tecnologias também. Se antes redes, computadores, coleta de dados, análise de informações traziam toda uma expectativa do que poderia fazer com os negócios, com eles, agora com a IA essas expectativas se multiplicam, né? Então a gente tem que entender esse cenário digital, o que as pessoas esperam, como a gente agrega novas tecnologias à empresa, de forma a auxiliar as organizações. Vocês acham que vocês que estão testando essas IAs de fazer slides, de fazer código, vocês também devem ter percebido que às vezes
as situações podem atrapalhar se você for muito novo para andar da tecnologia. Então, é conhecer essas ferramentas um pouquinho na prática também. No início, até antes do ChatGPT vai ficar famoso, a sociedade em rede, a gente tem que procurar saber agora com a IA o que a gente, e com as redes sociais, coleta informações em todo canto, o que a gente pode fazer de melhor para nós, seja para nós como pessoas ou seja para nós enquanto empresa. Então, a sociedade, né? Antigamente era arado, a imagem dominante, né? Comida de fazenda, classe rica da fazenda, força muscular fazia diferença, animais faziam diferença, cultivo da terra, e o mercado estava na vila. Foi evoluindo para a sociedade mercantil, século XVI, navios, comércios, frotas de navios, barcos, navegações, armazéns, né? Produtos do Oriente, da China, ao Brasil, né? E dentre outros foi evoluindo, tivemos sociedade industrial, motores a vapor, motores a gasolina, consumo mais em massa, terra, trabalho e capital, economia de escala, né? E o mundo começa a encurtar, né? Trens, aviões, outras formas de fabricação, mercados tecnológicos e transporte. E alguns autores dizem que nós somos sociedade do conhecimento. Nessa sociedade do conhecimento, na minha cabeça, veio um pouquinho antes. A Segunda Guerra Mundial tem um papel nesse surgimento, porque depois da Grande Depressão já se tinha uma necessidade de que o operário ele não soubesse apenas fazer o trabalho dele, mas ele também tivesse conhecimentos para abrir o próprio negócio, pequenas empresas, e aí tem uma certa educação financeira, e ele soubesse mais de um ofício, tanto para ele ser empregado como para ser ele autônomo. Então se abriu espaço para as pequenas e médias empresas. E foi, Cauã? Nada não, professor. Tá certo. Aí depois da Segunda Guerra, com a história da bomba atômica, então as histórias engraçadas, eu contei alguns para vocês com o Feynman, mas se percebeu, olha, se os operários não tiverem um nível mais alto, certas tecnologias serão destrutivas, seja a tecnologia nuclear que estava em ampla expansão e a Guerra Fria, com medo. Então se tinha essa expansão, a corrida para o espaço. E quando surge o computador no início, ninguém imagina que ele vai ser tão absorvido pela sociedade. Mas quando ele começa a abrir toda uma porta de processamento de dados. E hoje temos redes de tecnologias, computação, telefonia, tudo integrado, internet. Por exemplo, eu falei em passar meu telefone para vocês me ligarem, para a gente garantir que se eu tivesse atrasado, vocês se comuniquem comigo. Mas eu acho que a maioria de vocês não encontram, dificilmente encontram um telefone fixo hoje, né? A maioria das ligações que vocês fazem, eu imagino que seja via WhatsApp ou via uma outra rede social. Ou seja, uma voz over IP e não necessariamente uma solução telefônica convencional. Então a gente tivemos várias mudanças de trabalho. Os serviços, escritórios e os serviços cresceram, a produção subiu e obviamente a produção rural ficou mais em segundo plano. Isso é uma mudança do século XX. E os computadores e os softwares mudaram o mundo. Então temos aqui as primeiras máquinas para calcular os salários, o ERITS, e o futuro dá voltas, né? 3 anos atrás, em 2019, ninguém imaginava a evolução que o ChatGPT aconteceria um ano depois, em 2020. E menos ainda o rapaz da IBM durante a década de 50, em que ele disse que já existia talvez 5 computadores. Né? Não há razão para ele ter computador em casa. Né? Isso aí foi outro falando. E aí você tivemos Steve Jobs e a Microsoft, Bill Gates, trazendo o computador para dentro das casas. Certo? E mesmo eles também têm suas adaptações.
Mas mais que isso, hoje a gente está com a IA explodindo. Você já ouviu falar da DALL-E? Não, professor, Já, não. professor, já usei. É o gerador de DALL-E imagem, né? é um gerador de imagens, né? De imagens, de artes e de designs. Então você tem IAs, como você falou, para fazer slides. Temos IAs para fazer código. Temos IAs para fazer imagens. Daqui a pouco as IAs de músicas vamos ter artistas em base. Quem é que conhece a banda Gorillaz? Vocês conhecem? Eu conheço, professor. Não. Gorillaz, o toque da banda é que você não vê a banda em si de verdade tocando. Você vê os personagens animados, né? Então o que acontece? Qual era a ideia? É que se alguém saísse, a banda não se desfizesse. Embora, exatamente, agora vai ter artistas fazendo tanto letra de música como vai ter banda totalmente virtual, né? A mesma coisa para os streamers, isso vai acontecer. Professor, essa semana eu tava vendo, tem uma cantora pernambucana que fez tipo um dueto com a voz de Marília Mendonça, já depois que ela morreu, né? Sim, sim. Isso aí você vai ter, você teve até propaganda agora. Qual o nome daquela cantora que o pessoal foi a propaganda da Kombi, que o pessoal chiou que só? Mas a família da pessoa estava toda em ordem, eu esqueci o Elis nome. Regina. Elis Elis Regina, Regina. então. Você teve isso daí. Então você tem hoje Hollywood em greve, atores, né, escritores e dubladores. Por quê? A Microsoft ela não liberou essa IA, mas ela já fez uma IA que simula a voz de uma pessoa com apenas 5 segundos de amostra da voz. Imagine, uma ligação de 5 segundos já tem voz suficiente para IA falar qualquer frase. Então você tem algumas coisas acontecendo que também são assustadoras, né? Mas aí também temos a questão de produtividade. Tudo isso está explodindo. Vem uma expectativa imensa de que, propaganda, vou fazer, não vou fazer mais. Eu vou fazer, mas não é para demorar o tempo que se demora para fazer uma propaganda, porque agora o vídeo e a propaganda podem ser feitos pela IA. Deixa eu ter ideia. Então nós temos computadores com grande capacidade, mais baratos, trabalhando em redes, né? E tivemos a possibilidade de mandar informações, inicialmente, décadas atrás, por e-mail, mas aí a internet veio, expandiu. Tanto é que tem um autor que ele dizia a Terra é plana. O que ele dizia com essa frase não era que a Terra não é um elipsoide. Não. O que ele quis dizer é que a comunicação facilitou tantas coisas que é possível, por exemplo, você ter um call center na Índia atuando nos Estados Unidos. Então, você reduziu muito as distâncias de comunicação entre as pessoas. Tá certo? Então, hoje estamos conectados à internet 5,8 bilhões de pessoas em 5 anos. Em celulares isso se expande cada vez mais em smartphones. E também as expectativas. Conectou o Brasil ao mundo e nós tivemos a Covid. Né? A Covid, então, ela forçou-nos a usar tudo que foi de aplicativo em rede. Então, se vocês pensarem, a Uber se tornou um dos principais meios de transporte do Brasil. Não o ônibus coletivo, mas o Uber, que já vinha com álcool gel, já vinha com máscara, era preferido a correr o risco coletivo se a pessoa tivesse um pouco mais de dinheiro. E olha que não precisa nem ser tanto dinheiro assim, né? O ônibus era um risco. Comida, vários restaurantes fechados, fim de semana, ou se a pessoa não tivesse condição de cozinhar, iFood ou outro aplicativo de venda de almoço e tudo mais online. Black Mirror é pouco, né? Nós vamos ter muito mais coisas. Então nós temos muita gente até que passou de trabalhando em escritório para home office. Claro que nem todas as atividades podem ir para home office, mas diversas foram e a gente até viveu a transição de volta, que a gente teve até um
muito sopetão nossa, né? Tava previsto ser mais um semestre remoto, aí dias antes de começar o semestre, o reitor decidiu presencial. E aí a transição foi dura por causa disso, né? Porque quando se é presencial, se envolve o planejamento da pessoa, onde a pessoa vai trabalhar e tudo mais. Mas ainda ficou o resquício do remoto. E a prova disso é que nossa aula hoje está no remoto, não é mesmo? Vocês não se incomodaram, a gente já se conheceu dando aula remoto em estrutura de dados. E vocês, dados os horários e as condições de estágio e trabalho de vocês, me deram a liberdade de fazer essa aula de forma remota. E assim a gente poder, então, atender todo mundo. Então, o Steve Jobs mudou as coisas, botando as coisas no tablet. Não só isso, a mudança de música. Uma pergunta. Quem aqui ainda escuta MP3? Quem Rapaz, aqui, difícil de achar. quem aqui está escutando algum aplicativo de música? Spotify. Spotify. Alguns vão ser Deezer, né? Então, olha, o Steve Jobs ele trouxe a revolução para as mídias digitais. Em que sentido? Você comprava música digitalmente e com o tempo ele não percebeu ou não teve tempo de perceber. Houve a revolução seguinte, para que eu vou precisar comprar música? Eu compro assinatura que eu pago muito menos por mês, R$ 10, 15, talvez já esteja incluído no seu plano de celular. E aí eu tenho acesso a todas as músicas que eu quero. E se eu não quiser pagar, eu não pago, só tenho que ouvir uma propaganda de vez em quando. Né? E aí nós temos também o que? YouTube pega a ideia do sistema Apple de vídeo, 9 por mês. Ok, calma, mas está gravando aqui. O YouTube pega um modelo que tinha na Apple de alugar filmes pelo sistema iTunes e agora você pode alugar filmes. E aí você começa a Netflix com streaming que estourou na situação na internet durante a pandemia. Durante a pandemia, todos os sistemas explodiram. Né? Coleta de dados usuários tornou-se muito mais intensa. Toda a interação online, ela teve uma redução em 2022, que o pessoal, quando estava saindo da pandemia, ganhou queria um pouco mais do mundo real, mas está voltando de volta essa presença intensa no virtual de novo. Então nós temos um crescimento de estudo em acesso a smartphones, né? Pode ser um voo de galinha, mas o governo parece que vai também agora favorecer a aquisição de eletrodomésticos novamente e depois vai se brincar para favorecer de celular também. Vai fazer talvez um processo de redução do imposto em linha branca, feijão automóvel agora, e quem sabe depois não faça um de celulares ou smartphones, sob o pretexto de que vai dar isso para o pobre. Né? Na verdade, a jogada ali é outra, mas isso vai expandir ainda as pessoas. Então as pessoas também começam a ter relacionamentos, seja em trabalho, LinkedIn, Slack, ou seja, vida pessoal, WhatsApp, Telegram, Facebook. Né? Então você tem todas essas questões, Skype, e deve ter muitas outras mais. Eu não consigo acompanhar a quantidade de redes sociais que estouram hoje em dia. Né? Então nós temos isso. Hotmail, acho que nem sei se existe direito mais, né? Mas nós temos então Virou o Outlook, professor. O virou Hotmail. Outlook. Sim, sim. Então demais, você tem um bocado de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E no meio de tudo isso, as idades das redes sociais, né? O Facebook já está ficando velhinho, agora é Instagram, né? O Twitter também está ali a toda, esperando pelo Skype se ele substituir dele, mas vamos nós. Então a sociedade entrou em rede. E além da sociedade entrar em rede, tá? Agora que eu tenho informação, a gente tem uma base para a expansão da rede social, independente de geografia, e isso é assustador. Abre base tanto para phishing, golpes,
como oportunidades para empresas e oportunidades para as pessoas. É preciso tomar muito cuidado com esse mundo. E hoje eu não ia deixar de falar, a gente está falando disso, então não precisam me esconder, isso aqui não é estrutura de dados, vocês estão permitidos de utilizar essas IAs, tá? E a gente vai até conversar, eu espero ter essa conversa em algum momento, sobre os pontos fortes e os pontos fracos dela. Ou seja, em que momento elas podem te ajudar e o que vocês devem ter que tomar cuidado com ela, porque elas também têm seus efeitos. Né? O Bard agora também diz que está crescendo bastante, não é isso? Agora tem, a gente esqueceu de falar do AlphaFold, não sei se alguém usa aqui. E tudo isso vira informações, compras, relacionamentos, lazer. E se você pensar, pronto, tudo isso aqui está gerando informações. Sejam códigos, sejam imagens e tudo mais. Só que a partir do momento que essa IA faz parte da vida da pessoa, várias tecnologias de IA que às vezes as pessoas não imaginavam que estavam já acessíveis, começam a entrar em expectativas. Por exemplo, tem negócios que tem o que se chama de proposta de compra frictionless. Já ouviu falar disso? Eu vou colocar mais tarde, Cecília. Alguém já ouviu falar de sistema frictionless, de compras frictionless? Sem fricção? Não, professor. Não, professor. Então, por exemplo, uma empresa, a AWM, ela criou um sistema. Ela criou mais de um sistema, na verdade. Mas um sistema dele é o Smart Shelf. O Smart Shelf é o seguinte: quando um cliente quer alguma coisa, ele já avisa para a loja o que ele quer. E o vendedor da loja já tem no celular a imagem da prateleira e é destacado na prateleira qual o produto que ele tem que separar para o cliente. Ela começou desse jeito e depois expandiu para o sistema frictionless. O que é o sistema frictionless? Imagine uma loja sem vendedor. O que vai se ter na loja é que a loja é coberta por câmeras de alta definição. Esse sistema já está em funcionamento nos Estados Unidos. O cliente entra na loja, quando entra na loja, a inscrição dele é validada, ele tem a inscrição naquela loja, e essa loja tem informações sobre o cartão de crédito dele. Então, qualquer coisa que ele pegar, botar na cesta ou botar no bolso, assim que ele sair, ele pode ver o preço pelo aplicativo no celular ou na prateleira da loja, mas assim que ele passar da porta e sair da loja, tudo que estava com ele e não foi devolvido para a prateleira é cobrado no cartão de crédito. Certo? Aí é peso. Então isso já está acontecendo, né? Professor, tem um youtuber brasileiro aí do canal Vinfinda que ele foi num desse aí. Aí ele gravou um vídeo fazendo compra desse jeito aí que o senhor falou. Exatamente. E isso também está acontecendo no Brasil, esses tipos de sistemas, que são sistemas de apoio à gestão. Na hora de você comprar passagem, ele aparece, se você botar as datas e o destino, eles dão várias opções de voo, e aí você pode escolher as datas e os horários que melhor lhe convier, sua carteira e sua conveniência. Né? Então isso está afetando os produtos e serviços. Tá certo? Antigamente era assim. Hoje você tem, por exemplo, sites como a Amazon. E a Amazon também está. As necessidades que surgiram com o site Amazon também, e de outros sites de compra trouxe novos modelos de negócio. Então hoje o pessoal não quer só ter a ideia de um negócio. Ele começa com a ideia de um negócio, tem um produto que eles oferecem dentro dele, depois eles aproveitam a tecnologia do produto que eles desenvolveram e vendem essa tecnologia ou alugam essa tecnologia, a infraestrutura dela, para habilitar outros negócios. Aqui, por exemplo, temos nos sistemas de viagens, autosserviço, hospedagem, lazer, descontos, recomendações e assim por diante. Mas temos mais coisas. Alguém aqui já fez compra na Amazon ultimamente? Sim, professor. Cauã. Ok. Mas já aconteceu de você comprar e você perceber que a compra. Você comprou e a entrega foi em 2 dias, é como se tivesse um distribuidor na cidade e alguém fosse lá e pegasse e entregasse para você? Sim, professor.
Por que que isso acontece? Observe que isso é um modelo diferente do que se tinha antes com correios ou com serviços de entregas padrão. No serviço de entregas de mais, digamos assim, de 7 anos atrás, 8 anos atrás, que não é tanto tempo assim, a encomenda saía do depósito central, ia pelo sistema de avião até a distribuidora que pegava lá e levava até sua casa. Agora o que acontece? A, a empresa que está vendendo para você, ela sabe sua localização geográfica, então o preço que ela está te oferecendo, às vezes é de um distribuidor local. Então você tem um outro serviço courier que ela oferece, que é o que? Ela tem vários serviços de entregadores cadastrados, uma empresa que antigamente era um serviço de entrega e tinha tudo o carro da empresa e tudo mais, agora não. É tipo um sistema Uber, uma pessoa decide trabalhar como entregador dessa empresa, e é um aplicativo que diz onde pegar a mercadoria e onde deixá-la. Tá certo? Quem começou com esse tipo de sistema e a Amazon está copiando ou usando, não sei, foi a UPS nos Estados Unidos. Então ela começou com a UPS é uma empresa antiga. Ela começou com dois adolescentes entregando encomenda de bicicleta numa cidade, isso década de 50, uns 70 anos atrás, 70, 60 anos atrás, e hoje ela tem toda a tecnologia de etiquetar um produto, uma pessoa pega, sabe que tinha que ir lá pegar aquele produto, se escaneia o código de barra ou o QR Code, hoje em dia é mais QR Code, e sabe qual o destino. Então, hoje, em vez de você fazer uma rota para o caminhão, que ele passa no depósito central, tipo o depósito dos Correios, pega as encomendas e sai distribuindo para a cidade, não, agora você tem vários serviços, vários entregadores, que eles têm que pegar mercadorias espalhadas em vários pontos e depois entregá-las para o cliente. A ordem que ele vai fazer isso é extremamente variável, tá certo? E também você tem, por exemplo, no Amazon, deixa eu dar um zoom aqui, consigo dar um zoom. Não. Ok. Se vocês olharem aqui embaixo, muitas vezes ela não é ela que está vendendo, é um outro vendedor. Ou seja, ao invés de você ter um pacote, um software que faça um sistema de uma loja, montar uma loja virtual, a Amazon está oferecendo a infraestrutura dela para servir de como se ela fosse um grande shopping, o cara tivesse uma lojinha naquela ali. E aí ele tem um sistema de compra e com isso ela tem que oferecer todo um sistema para o cara compatibilizar o inventário que ele tem, o estoque que ele tem com o que ela está oferecendo. Porque senão ela não pode permitir a venda de um produto que ele não tem mais em estoque. Então observem, uma empresa que era especializada em uma loja virtual agora oferece o serviço não só de venda de produtos, mas ela é intermediária entre vendedores. Então isso está acontecendo hoje em dia. Falando aqui. Tá certo? Então nós temos essa mudança no mundo. Tá certo? Sistemas de booking, sistemas até de uma pessoa oferecer casa, você alugar e vai. Então temos inovações várias e vamos continuar inovando. O mundo não vai parar. O pessoal diz, a IA precisa dar uma pausa para ter certeza que as pessoas não vão perder emprego. Elas podem dar uma pausa e lançar uma nova versão da IA, mas eles vão estar desenvolvendo ela por trás. Né? China e Japão, agora vocês têm prateleiras sem um produto, que escaneia o código, compra e recebe. Né? Kindle é outra revolução de livros. Né? Os Smart Glass ainda estão pegando, mas isso está mudando o hábito e está mudando o trabalho.
No trabalho, vários deles podem ser em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer pessoa. Os times podem ser distribuídos ou não. Isso, por exemplo, essa tecnologia, para algumas profissões, vai habilitar o que a gente chama de cidade inteligente da inteligência artificial. A cidade inteligente não é tudo controlado por IA. É você saber, por exemplo, que, que tem uma hora de pico entre 7 e 8 da manhã. Então você coordena para que algumas pessoas do escritório, se tem que trabalhar presencialmente, saiam às 7 horas e outras saiam às 8 horas. Quem chegou às 7 vai terminar o expediente mais cedo, quem chegou às 8 mais tarde, mas o fato de saírem em horários distintos evita atrasos e uns engarrafamentos. E a depender de combinar com as pessoas, você pode facilitar deixar os filhos nas escolas e entre outras atividades. Isso facilita as atividades, né? Então, os clientes agora, eles querem que pode ser, eles querem, eles vão procurar pelo serviço que eles desejam naquele momento, naquela hora. Eles não se incomodam se é domingo, se é feriado, se é madrugada. Então eles querem ter as ferramentas para encontrar quem lhes oferece, seja o lanche, seja a hospedagem, seja o serviço que eles precisam naquela hora. Se a gente for ver, por exemplo, o seguro de carro, oferece serviços de entrega de veículos. Só um momentinho, gente. Vou precisar desligar aqui o microfone um momentinho. A eficiência das empresas mudaram, ou pode mudar. Então, tudo isso está em amplas transformações. Informação se torna estratégia, mas também quando utilizá-la e que tecnologia aplicar. Observe, se a pessoa se vendeu a tecnologia por ser muito mais do que ela é capaz de realizar, ela vai trazer transtornos ao cliente e isso pode ser prejudicial à empresa. Então, nessa hora é preciso conter as promessas que são feitas. Tem que prometer o suficiente para desejar o seu produto, mas você tem que tomar cuidado para não prometer mais do que o produto consegue realizar. Tá certo? É que eu falei, né, do sistema de visão que combina visão computacional com câmeras para rastrear clientes e produtos, e basta ele pegar os produtos e ao sair da loja está pago, né? Então esse é o sistema frictionless. Para tudo isso funcionar, tem que ter todo um controle, um monitoramento de estoques, vendas, crediário, caixa, fornecedores, porque se vocês estão acompanhando a sazonalidade de alguns produtos, por exemplo, chocolate vende mais na época de Páscoa, Natal você tem outros produtos que são mais vendidos, por exemplo, Dia das Mães também, assim por diante, vocês conseguem antecipar-se usando o conceito, por exemplo, de regressão linear ou machine learning, quando cada um dos produtos vai estar com o estoque acabando. E aí você antecipa a compra com o seu fornecedor, o seu pagamento personal você deixa organizado e o e-commerce vai fluindo. Cuidado, né, com tudo que vocês estiverem utilizando. Não é que não importa o que a firma está pagando. Importa, porque está sendo pago. Então, quem busca essas inovações, esses novos produtos, está investindo um capital pesado em proporção à manutenção da empresa dele. Então, esses custos importam. Fazer isso da melhor maneira possível importa. E se vocês tiverem uma empresa que utiliza esses sistemas,
tomem cuidado porque são caros para a empresa. Vocês têm ideia de qual é a margem de lucro de uma empresa tipo Amazon, que vende vários produtos para o cliente? Não sei, professor. Geralmente Menor esse ideia, de professor. varejo é baixo, não? É extremamente baixo, abaixo de 5%. Né? Então, como o varejo é baixo, então se a pessoa errar nessas contas ou fizer um mau uso, a empresa fale, tá certo? Então, preste atenção aos custos, atenção aos detalhes, o treinamento de pessoal para utilizar essas tecnologias importa. E aqui eu vou parar por aqui hoje, mas eu vou deixar aqui umas perguntinhas para a próxima aula, tá certo? Que aí vocês podem tirar um print screen, eu posto, nem que seja só esses slides até aqui, para a gente começar a discutir isso na próxima aula. Né? Então, todos nós passamos pela Covid-19, né? E quais foram os problemas que surgiram em relação ao trabalho ou o dia a dia da pessoa? Que tecnologias foram utilizadas? Que soluções de software ou de hardware foram utilizadas para cada um desses problemas? E se foram bem-sucedidas ou não? Hoje a gente fala de home office, né? Será que ele vai perdurar no futuro? Será que ele vai evoluir, se tornar mais presente no futuro? A maioria dessas perguntas não tem uma resposta fechada, certo ou errado. Elas estamos aqui para discutir elas, tá bom? Aí a gente continua com isso na próxima terça-feira. A aula de hoje é excepcionalmente mais curta, as próximas serão mais longas, tá bom assim, gente? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Rapaz, Agradeço. professor, Então, é, por hoje é só. De hoje só... para sexta-feira eu posto os vídeos. Alguma dúvida? Não, professor, só informar aí ao senhor que o senhor tá com essa disciplina aqui que é do P7 e tal, mas tem uns alunos aí que não é do P7 não. Pegaram a disciplina aí que não conhece o senhor ainda e tal. Verdade, verdade. Vocês Tem estão aluno em que aí que período? tem aluno do P3 e tudo aí. P3 e tudo? Nossa senhora, vamos lá então. Diga, Jean. Eu sou P3 também. P3, tá certo. Então, vamos ver como é que vai ser os trabalhos. Vai ter algumas atividades práticas, então talvez o P3 seja interessante se juntar. Onde tem P3, se juntar com alguém do P7. Porque algumas atividades práticas vai envolver planilhas, programas que leem o Excel e processem dados para fornecer a saída, tá certo? Então, organizar isso, tá, gente? Para não ficar. Eu não gosto de deixar nenhum aluno para trás, mas tem que trabalhar também, tá certo? Tá bom, gente? Ok, professor. Então a gente Tranquilo, mantém professor. o contato. Eu vou mandar o telefone via SIGA mais tarde, tá bom? Até mais a Perfeito, professor. todos. Obrigado pela oportunidade, viu? Tchau, tchau. Agradeço, professor. Até mais. Valeu, professor. Boa Tchau, semana. tchau. Valeu.